Olá, irmãos. Esse vídeo eu estou fazendo especialmente para vocês que fazem parte do Ministério Bereano no Vale de São Francisco e que têm estudado a lição desse trimestre, por sinal, uma lição excelente. E eu queria falar sobre algo que está na lição dessa semana. Lição número 11, 10 a 12 a 16 de junho, o concerto, né? Vem falando sobre os vários concertos que Deus fez, ou as várias alianças que Deus fez. Deus, ele, em um certo momento, ele extinguiu toda a vida da terra, com exceção de uma família, através de águas, através do dilúvio. Mas por que Deus fez isso? E é essa parte que eu quero falar. Por que Deus fez isso? A lição fala do concerto, mas não fala o porquê. Eu convido você a ler aqui, Gênesis capítulo 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Ou seja, e se arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o coração. Por que foi que Deus se arrependeu? Por que Deus destruiu a humanidade? Por causa dos filhos de Deus, que tomaram para si mulheres, e a partir daí viu que a maldade se multiplicou. Depois que os filhos de Deus tomou para si mulheres e geraram filhos, e esses filhos eram gigantes. A palavra gigantes no hebraico está como nephlins, quer dizer caídos. Eu quero mostrar outra tradução para você. Eu estou aqui na Bible Gateway, entendeu? Aqui é muito bom esse site. Ele tem uma monstruosidade, olha só, tudo isso aqui, de versões bíblicas em todos os idiomas que você imaginar. A versão, o livro, português, Portugal, e eu estou aqui em Gênesis 6. Olha só, eu acho impressionante essa versão. As pessoas começaram a se multiplicar na terra. Então, seres do mundo dos espíritos repararam na beleza das mulheres terrenas e tomaram para si as que quiseram. E o Senhor disse: o meu espírito não continuará a ser desonrado pelo homem, visto que todo ele é mau. Dou-lhe 120 anos de vida. Naqueles dias, e mesmo depois, em que aqueles seres do mundo dos espíritos tiveram relações com as mulheres da terra, os filhos que lhe nasceram tornaram-se gigantes, que foram os heróis de grande fama, de que nos falam os relatos da antiguidade. Quais são esses relatos da antiguidade? Existem vários relatos da antiguidade, mas simplesmente tudo isso é ignorado. É ignorado pelos líderes religiosos, é ignorado pelo sistema religioso, e muitas vezes ignorado até dentro do povo bereano, que se diz o estudante. E o Senhor viu que a maldade se tinha estendido multiplicadamente, e que a imaginação e os pensamentos dos seres humanos os levavam unicamente para o mal. Então teve pena de os ter criado. Irmãos, a palavra aqui foi traduzida como seres do mundo dos espíritos. Na outra versão foi colocado como os filhos de Deus. Na versão hebraica é Benai Elohim. Benai Elohim. Essa palavra é usada exatamente para designar anjos. Em Jó, capítulo 1, verso 6. E um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Olha só.
essa palavra aqui, filhos de Deus, é Benai Elohim, quer dizer anjos. Os anjos foram se apresentar perante o Senhor. Homens não se apresentavam perante o Senhor. Nem depois de Adão ter caído, nunca mais. E não foi a filiação de Sete, mas anjos se apresentavam perante o Senhor. Satanás foi junto. A palavra filhos de Deus aqui é Benai Elohim, o mesmo termo utilizado em Gênesis capítulo 6. Então, irmãos, resumindo, por que Deus destruiu esse mundo com o dilúvio? Porque anjos tiveram relações com as mulheres. Essas mulheres, elas geraram gigantes. E esses gigantes comprometiam toda a criação de Deus, incluindo a espécie humana. Ia se tornar uma espécie transgênica, vamos assim dizer. Precisamos estudar isso a fundo, porque isso é uma verdade e ela faz parte do fim da história também. Aqui no site Religião Pura tem muitas informações sobre isso, se você quiser se aprofundar sobre isso, porque é importante. Nefilins e o livro de Enoque. Aqui é um professor da USP de São Paulo, em que ele mostra essas evidências aqui, entendeu? Incontestáveis. Então tem informações aqui, ó. Depois você pesquisa lá, Nefilins e o livro de Enoque. Aqui tem outra matéria. Aqui tem várias matérias. É só você clicar aqui, ó. Você vem aqui, ó, em categorias. Escolhe aqui, ó, como nos dias de Noé, anjos caídos, Nefilins. Tem 185 artigos. Tem muita informação. Mas vamos lá, ó. Quem são os Nefilins? Né? Igreja em Casa, do irmão Neemias Gomes. Muito bom. Eu recomendo que você assista esse vídeo. E por último, eu tenho aqui outro, ó. Gigantes Nefilins, filhos de anjos caídos ou os descendentes de Sete? Vai ter irmão que vai dizer que é descendente de Sete. Não, esses gigantes aí, sabe o que foi? Foi os descendentes de Sete que se relacionaram com as filhas de Caim e aí geraram gigantes. São a mesma espécie. Espécies iguais não geram monstros gigantes. Os filhos de Sete também eram caídos. Todos estavam caídos pelo mesmo pecado. De onde é que vem essa história de que os filhos de Sete, os gigantes, vieram dos filhos de Sete? Se você ler esse artigo, você vai ver que isso veio junto na bagagem católica, a linhagem piedosa de Sete. Isso foi discutido em muitos concílios aí da Igreja Católica, entendeu? Essa linhagem piedosa de Sete. É só um aviso, é só algo para crescer a lição, para despertar sua mente, para tirar você da latinha de sardinha e você ter a verdadeira noção do que levou toda uma civilização, todo um mundo à morte através do dilúvio. Para você ver como os anjos são tão maus. E para você entender que não foi simplesmente Eva ter dado a fruta a Adão, ter comido e ter dado a fruta a Adão e gerou todo esse caos. Não, teve muita coisa que não é contado na Bíblia, mas você vai encontrar informações como no livro de Enoque, que é citado pela Bíblia, o livro dos justos. Em Judas fala isso, em Pedro fala isso, sobre os anjos caídos. Analise com cuidado essas informações e não deixe ser enganado. E aprenda o que realmente aconteceu com os nossos antepassados, que é importante, porque Jesus disse que os últimos dias serão como os dias de Noé. E os dias de Noé é isso que nós estamos estudando, que estudamos aqui na lição de Jeremias. O conceito que Deus expôs a Noé foi o mais universal entre os conceitos bíblicos. Foi realizado com toda a humanidade, incluindo animais e também a natureza. Por outro lado, foi um arranjo unilateral. O Senhor não impôs quaisquer requisitos nem estipulações sobre aqueles com quem estava estabelecido o concerto. Ele simplesmente declarou que não iria destruir a terra com água. Ponto final. Neste concerto, ao contrário do que se verificou com o restante dos concertos,
não havia nada de condicional. Deus, a seguir, selou o seu concerto com um sinal visível, o arco-íris, que simboliza a promessa do concerto de que a terra nunca mais seria destruída por um dilúvio, por água, mas por fogo ela vai ser destruída novamente, por fogo. Cada vez que vemos o arco-íris, o simples fato de estarmos cá para ver é, à sua maneira, uma confirmação dessa antiga promessa. Eu não vou misturar as coisas, mas por que o arco-íris é côncavo? Tudo isso tem um motivo. Por que o arco? Entendeu? Afinal, se tivéssemos sido aniquilados no dilúvio universal, não estaríamos cá para ver o arco-íris. No meio do pecado constante e do mal existente aqui na terra, por causa dos nefilins, por causa desses gigantes, por vezes somos abençoados com a beleza do arco-íris, um sinal da graça de Deus para com o mundo inteiro. Podemos olhar para ele e obter a esperança, não apenas a beleza que ele tem em si e por si mesmo, mas também porque sabemos que é uma mensagem vinda de Deus, uma mensagem de amor, do seu amor para com este desgraçado planeta. Por sinal, o arco-íris hoje ele é utilizado no movimento homossexual. Então eles pegaram um símbolo de aliança com Deus e distorceram e colocaram como símbolo do homossexualismo. Bem, é um resumo de muitos assuntos, de muita coisa que tem para ser dito, que às vezes nas comunidades não podemos dizer, às vezes não tem tempo para dizer, e às vezes é complicado dizer, mas que você possa abrir sua mente e estudar isso profundamente. Um abraço e que o Eterno